Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo, te ajudo a fazer mais dinheiro com a psicologia. Então hoje eu quero falar sobre essa polêmica que tem trazido entre a Natália Pasternak e Gregório do Vivier. Natália Pasternak lança um livro chamado Que Bobagem e o Gregório do Vivier, em resposta, lança um vídeo chamado Psicanálise. Não que o livro, vamos lá, né, colocar em posição que o livro da Pasternak diga única e exclusivamente da psicanálise, mas em um determinado momento ela solta um comentário sobre a ineficácia da psicanálise, reforçando a eficácia das terapias cognitivas comportamentais. E em contraposição, Gregório do Vivier pega essa linha e faz todo um discurso em cima do bem que a psicanálise faz, especialmente se tratando de questões de depressão. Ok, eu não estou aqui, diferente de outros psicólogos, para falar sobre quem está falando mais correto ou não, mas para explicar o que isso trouxe de possibilidade para o marketing. Como os dois utilizaram isso muito bem e provavelmente você, eu e muitos de nós na rede social fomos capturados por essa artimanha que já é conhecida há muito tempo atrás e até posso dizer, né? Para a tristeza da Natália Pasternak, o próprio Freud já falava isso e a gente vai utilizar isso a nosso favor. Então vamos lá. O que acontece? Nós temos, né, na área científica, provavelmente 80% das nossas publicações na área de psicologia estão focalizadas nos Estados Unidos, Inglaterra, alguns outros países, mas especialmente língua inglesa. E lá, predominantemente, qual que são a teoria que embasa boa parte das discussões são as teorias cognitivas e comportamentais. Isso não é terapia cognitiva comportamental, mas essas teorias que giram em torno. E essa própria ciência, se você vai a fundo, se você vai estudar dentro da sociologia, da psicologia, ela recebe críticas pesadíssimas, mas coisa que aqui no Brasil a gente, infelizmente, não está na altura de gerar críticas, né? A nossa tendência é seguir, quer dizer, né, sendo redundante, é seguir tendências. E por outro lado, né, o Gregório ele vai pegar um pontinho ali interessante, né? Em alguns pontos posso até discordar dele, mas ele tem uma lógica ali que ele vai falar o quê? A psicanálise ela não está ali única e exclusivamente para resolver problemas, né? Para trazer curas. Ela é um espaço onde você consegue fazer algumas discussões existenciais, às vezes muito mais profundas do que realmente a cura, né, de um sintoma. Eu posso dizer o seguinte, a princípio, um de fato não está dialogando realmente com o outro, né? Porque se eu penso o foco da TCC e o foco da psicanálise, eles são, apesar de serem psicologias, psicoterapias, em muitos momentos são distintos, né? Mas eu vim aqui para falar mais sobre a questão do marketing que os dois usam. Então nós temos ali duas obras pseudocientíficas, né? Ou nem científicas, são duas obras de opinião, né? Que nem são postas como científicas, né? E nem são para ser, e nem estou falando que elas deveriam ser, elas estão ali se propor para isso. Não, mas a Pasternak, ela é bióloga do CNPq e faz publicação científica, ok, ela deve ter artigos científicos muito bem embasados, não sou estudioso da área dela, pois eu não sou biólogo, mas um livro desses de publicação que você compra até em farmácia, dependendo, eu falo aqui em Belo Horizonte, que você for na Araújo, você acha o livro lá para comprar, esses tipos de livro, a gente chama de grey literature, quer dizer, eles não têm embasamento científico dentro dos seus argumentos ali. Eles são uma opinião que a pessoa está fazendo, às vezes até baseado, e acredito que tudo que ela está falando ali, em algum momento foi baseado em ciência, mas na hora de escrever ali, você não tem referência teórica, de onde que ela tirou e tal. Porque isso, o quê? Por que ela não faz então um livro desse, todo científico e tal? Porque isso não atinge o público, né? Um texto científico, ele não é para o público em geral, ele é para o público leigo. Então aí um risco, viu, psicólogo, você aí que lê, né, um Que Bobagem, ou lê qualquer outro livro dessa grey literature e toma isso como verdade, né, ou então assiste o vídeo do Gregório e toma isso como verdade,
Se você está equivocado. Porque esse texto, ele não é feito para psicólogos, profissionais, pessoas cientificamente capacitadas para atender as pessoas. Eles são feitos para a galera, né? Para o povo ficar feliz, se divertir e tal. E, obviamente, né, o Gregório do Vivier, formado em letras, ele não tem nenhuma, a não ser a responsabilidade social da posição que ele ocupa, de ser uma influência digital, mas ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que ele vai dizer ou não da psicanálise. Apesar que eu acho que ele fala até super bem dela, e eu que nem sou psicanalista, mas eu tenho que concordar que ele traz argumentações muito significativas para o assunto. Então, o que um faz com o outro? A Natália Pasternak, o que ela faz? Ela joga uma pimentinha ali, porque ela sabe que no Brasil boa parte dos psicólogos são mais direcionados para as linhas psicodinâmicas, né? Ela solta uma pimentinha falando que todo mundo é um lixo, nada presta. Isso vai servir para quê? Não para jogar esse povo para baixo, mas para fortalecer o grupo que já segue ela, né? Claro que acho que depois desse comentário, muitos que acompanhavam ela deixam de seguir, mas isso não tem problema, porque ela fortalece o grupo que ela já tem ali, né? E aí o Gregório faz o quê? Ela pega isso da Pasternak, ele vai falar sobre a psicanálise, né? Então confrontando ela, lutando contra ela, né? Deixando talvez a TCC no segundo plano, e isso vai fazer o quê? Vai fortalecer esse grupo, e algumas pessoas que até o acompanhavam vão deixar de segui-lo. Mas esse é um problema? Não, não é um problema. Por quê? O que os dois fizeram com essa obra e fazem? Por exemplo, aí a Pasternak vai fazer um vídeo falando que a psicanálise, né, é nada como tomar uma pílula com açúcar ali, né, um copo de açúcar, seria a mesma coisa, né? O que eles estão fazendo? Eles estão criando um grupo, ali uma comunidade em torno deles, que vão defender ideias comuns e que, para criar essa identidade, eles vão confrontar o outro lado, né? Então eu tenho um inimigo comum. Aí, como eu disse, para a tristeza da Pasternak, né, tem um texto do Freud que chama Narcisismo das Pequenas Diferenças, que nada mais é do que isso. Por quê? O que você está falando? São psicólogos clínicos, quer dizer, o que ela vai criar em torno dela, a Pasternak, o que o Gregório vai criar em torno dele nessa discussão, nesse breve momento? Está criando uma pequena comunidade de psicólogos, especialmente, que vai detestar o outro lado. Sabe o que você fazia? Lembra lá na época que você estava no corredor da faculdade, ficava, mas minha teoria é melhor que a sua, a minha é melhor que a sua, aí você faz seu grupinho e pá. No final está todo mundo bem, todo mundo seguindo sua carreira com as dificuldades, percalços, é a mesma coisa que eles estão fazendo. Só que eles ganham dinheiro em cima disso. E aí é a sacada do marketing, né? O marketing, você precisa, para ele ser potente, criar uma comunidade em torno da sua ideia, em torno daquilo que você está vendendo, né? Mesmo, a gente sabe que mesmo que seja equivocado o que você está falando, você vai criar em torno uma ideia comum, então esse grupo começa a defender ideias comuns. E para eu defender uma ideia comum, o que mais fortalece um grupo, né? Ter um inimigo em comum. Então, a Pasternak, ela cria o dito pseudociência, esse conceito em cima da psicanálise, então ela vai criar o inimigo, vai ser a psicanálise para os psicólogos baseados em evidência, e aí esse grupo se une e começa a fazer sua reserva de mercado, a falar que só eles são bons e tal, e essa bolha vai se desenvolvendo. E eu falo que ela tem ganhado muita força, né? Quantos são os profissionais ou pacientes que me buscam agora só para fazer a TCC, né? Dura lá 4 sessões, 8 sessões, depois ninguém suporta mais e vai fazer análise, né? Porque esse é ali que você vai aprofundar, né? Mas de fato, aí, né, concordo que alguns vão falar, né, que as análises são capazes de criar iatrogenias, quer dizer, causar a piora, mas isso vai acontecer exatamente se o psicólogo não compreender que num primeiro momento, dependendo da situação, se for de ansiedade ou depressão, ele tem que lidar com os sintomas mais diretamente. Então, ela vai criar esse grupo ali comum contra a psicanálise, né? Então todo mundo vai se arvorar, vai fazer vídeo e tal. Aí eu vou contar outra estratégia que aí a gente pode usar em torno disso, e é o que eu estou usando aqui agora. Vamos ver. Então, e o que o Gregório fez?
juntou um monte de pessoas em torno da psicanálise, em torno das psicodinâmicas, para ir contra toda essa onda de PBE, né, psicologia baseada em evidência, que tem lá, como uma ou outra tem suas limitações. Eu começo a atacar aquela e crio vários vídeos, faço várias coisas dizendo como isso. Então, o que eles fizeram? Criaram comunidades em torno deles. E a partir daí, né, como a tendência do ser humano é querer seguir um líder, né, o Milgram já mostrou isso pra gente, né, que a tendência do ser humano é seguir ordens. Então, para facilitar a nossa ideia, a gente escolhe um líder para seguir. Então, eles se tornaram, né, mesmo não sendo psicólogos, olha só que absurdo, né, criam uma certa liderança diante de grupos de psicólogos, e aí os psicólogos começam a girar em torno dessas figuras, né, começam a questionar, começam a publicar, começam a falar sobre o assunto. E aí, o que eles vão fazendo? Os vídeos do Gregório chegam a 1 milhão, as vendas da Pasternak vão chegar a vendas estratosféricas, eles vão nadar no dinheiro. E além disso, todas as opiniões deles, a partir de agora, para esse grupo, ganha força, né? Porque a própria cognição das pessoas já está tendenciosa a aceitar o que as pessoas estão fazendo. Então, se ela lançar um segundo livro, se ele faz um vídeo 2 sobre psicanálise, respondendo tudo que falaram sobre ele, vai ter aquela onda, né? A gente viveu isso quando o Christian Dunker fala mal da psicologia analítica, o movimento da psicologia analítica ganha força, tal. E aí, nessa briga, quem que ganha? Os dois. Não tem derrotado, não tem perdedor nessa não. O marketing da internet, ele é super democrático. Ele cabe todo mundo, até quem fala besteira, né? Ele cabe todo mundo. Então os dois ganharam muita força. Os dois ganham muita força. E como tudo gira em torno de um algoritmo, essas duas forças, elas vão vender muito mais do que elas venderiam antes, do que um conflito. Então, nada melhor para fortalecer um grupo do que criar conflitos, criar um inimigo em comum, mas tem que ser um inimigo só, comum, o mal ali, que eu tenho que atacar. Você criou esse inimigo, você fortalece o seu grupo, e aí dentro desse seu grupo você consegue vender mais, né? Então, isso é uma tática. Então, a gente aprendeu isso. Aí a segunda, né? Nós estamos aqui falando de marketing. Use as tendências. Isso, né? Você que já é psicólogo investidor já vai entender. Existe eu vou usar a metáfora do investimento para falar disso. Existe uma estratégia no investimento que chama training following, quer dizer, seguir a tendência. Por quê? Imagina você aí, você tem seus 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Você acha que dentro do mundo dos investimentos você é alguma coisa? Não, você é só um peixinho. Tem os tubarões que investem bilhões. Imagina uma Vale quando ela entra com investimento, ou grandes empresas, uma Coca-Cola, seja o que for. Quando ela entra para investir é muito grande. Então, quando ela entra com investimento, ela compra uma determinada ação, essa ação vai tender a subir. Quando ela vende, vai tender a cair, porque a quantidade é muito maior. Então, se você souber seguir a tendência, você segue junto. Então, quer dizer, você vai vender na hora que está caindo, ou você vai comprar na hora que está subindo, né? Então, se você sabe seguir a tendência, você vai ganhar. Porque você, ou a maior parte das pessoas, não tem a condição de fazer a tendência se alterar. Mas algumas pequenas pessoas têm, e aí cabe o quê? A gente fazer essa alteração. Então, caso você goste da psicologia baseada em evidência, caso você goste da psicanálise, né, ou das psicodinâmicas, saber utilizar esse momento é saber utilizar a tendência, saber seguir tendência. Então, assim, ao invés de querer criar uma nova ordem, vai lá, o que as pessoas estão falando no momento, o que elas estão discutindo. Vai lá e segue. Não está tendo conflito entre a Natália Pasternak e o Gregório do Vivier? Talvez aí vai durar um mês, depois vai sair porque entra outra moda no meio do caminho. Eu estou aqui aproveitando o vídeo para fazer, né, um marketing, né, sobre como que eu faço o meu trabalho, sobre como que eu divulgo, e as pessoas vão tender a ver muito mais os meus vídeos a partir de agora, porque vai chamar a atenção Natália Pasternak versus Gregório do Vivier. O que esse cara tem a falar sobre essa disputa? Então, é isso que eu quero que você aprenda, para você também saber utilizar no seu marketing. Saber que cria uma comunidade em torno da sua ideia, e para facilitar isso, crie um inimigo em comum, né? Tem gente que usa o CRB como inimigo, tem gente que usa a medicação como inimigo, tem gente que usa uma teoria como inimigo, que usa os relacionamentos abusivos como inimigo, sei lá, o que você quiser utilizar, que usa a depressão como inimigo, a ansiedade como inimigo, as pessoas que não sustentam
os seus compromissos, olha quantos inimigos você pode criar. Criando um, você vai fortalecer a comunidade em torno. E diante do que vai acontecer na sociedade, você chega ali e utiliza aqui a favor. Então, qual que é a trend do momento? Qual que é a tendência do momento? Ah, então é falar de Gregório do Vivier e Pasternak? Então, eu vou seguir essa tendência. Eu estava vendo, né, uma postagem de uma colega minha que mexe com relacionamento, falando sobre separação de Sandy e o marido dela. Pô, isso aí vai dar baita de uma repercussão, então vai lá, vai falar sobre o assunto, usa esse tema. Então, assim, saber seguir as tendências vai facilitar o seu marketing também, né? Então, aí, duas dicas super importantes que a gente pode aprender com o Gregório do Vivier e com a Natália Pasternak sobre como fazer o marketing do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço, né? Criando conflito, criando treta com um inimigo em comum, que aí aquela comunidade no entorno, ela vai crescer, e quando essas pessoas, né, a qual criam tendências, falarem alguma coisa, se for em torno daquilo que a sua comunidade gosta de discutir, siga a tendência, você vai ter mais visualização, as pessoas vão gostar mais do que você está falando, tá certo? Então espero ter ajudado você a melhorar o seu marketing, a ganhar mais dinheiro com a psicologia, e a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!